Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais um encontro da nossa temática sobre inteligência artificial. Hoje o nosso tema vai ser conversar diretamente com as empreendedoras. O que tem de prático, o que tem de bom para a gente colocar a mão na massa, já começar a ver resultados. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora sistêmica para negócios. Se apresenta-se. Eu sou a Simone Mior, estrategista digital, estrategista para negócios digitais. E eu sou Joyce Balera, implemento inteligência artificial em negócios, do básico ao avançado para empreendedoras também. Coisa boa. Si, toca o barco você aí, vai. Começa com. Você fez aquela estrutura bonita lá pra gente, a gente gostou bastante, então toca. Então, a proposta hoje aqui é a gente trazer, acho que vários insights para a audiência no sentido de como eu posso usar a inteligência artificial, as várias possibilidades de uso da inteligência artificial para agilizar processos, para facilitar o trabalho, para simplificar todo o negócio, para a gente conseguir produzir mais em menos tempo, mas não naquela loucura de produtividade, né? Com a facilidade da IA. Temos visitas chegando aqui, então Serena Williams vai aparecer, gente, porque ela vem abrir a live também. Então, a proposta é que a gente fale sobre isso aqui hoje, trazer assim, e por que veio a sugestão desse tema? Porque eu percebo muitas pessoas ainda travadas apenas em usar o chat GPT no seu formato original, sem ter uma IA treinada, ou como diz a Joyce, do básico ao avançado. O que que entra nesse avançado também? As pessoas ainda têm dificuldade, pelo menos as que eu tenho conversado, de ter essa percepção assim que ela pode ter um recurso a mais, né? Eu acho que a proposta aqui hoje é a gente puxar para esse caminho, assim, para ir expandindo o campo de visão. Acho que essa é a palavra. A gente vai expandir o campo de visão das possibilidades de uso de IA aqui, tanto para ter o negócio enxuto e garantir o faturamento, aumentar esse faturamento sem depender de uma equipe e também não ficar só no manual ali nos processos. Vamos por esse caminho? Vamos. Vamos embora. Vamos embora. É, eu acredito que assim, né? Uma coisa que eu já quero pontuar aqui, quando a gente fala de ferramentas, de IAs, eu sou muito do time enxuto para isso também, viu? E a enxuta também, Ari. Eu sou bem assim, eu falo minimalista, e a minimalista, essencialista, porque assim, eu percebo que as pessoas estão entrando. A gente até falou um pouco sobre isso na outra live, num negócio de IA, de várias IAs. E quando a gente olha para o negócio, né, olhando de cima para baixo, fala assim: o que eu estou com todo esse tanto de IA e uma IA não está conectada com a outra e não está me funcionando nada, está me deixando mais travada. Então, hoje, é, eu acredito que eu não vou dizer o hype, né? Mas o início da IA foi com o Chat GPT. Hoje nós temos várias outras, obviamente, né? Mas quem popularizou tudo assim para a gente foi o Chat GPT. Então, obviamente, você fala, Joyce, o que mais você sabe mexer? É Chat GPT. Eu já criei mais de 400 assistentes ali. Eu olho para ele, ele é meu amigo, né? E aí, quando que eu migrei para outro? Quando o ChatGPT já não estava mais atendendo a minha demanda. Então, eu acredito que isso é importante a gente pensar na hora de tentar uma IA, né? Porque a gente começa a ver muito anúncio, muita informação, e aí fala, não, vou tentar essa, vou tentar aquela, e você fala assim, eu já tentei tudo que eu precisava com uma primeiro, para depois eu partir para outra? Será que já esgotei as possibilidades? Porque isso envolve financeiro, as IAs geralmente são cobradas em dólar, e envolve você ter um amigo próximo também, porque é diferente quando você conversa com o ChatGPT do que quando você conversa, por exemplo, com o do Google, o Gemini, né? Então, eu queria começar esse nosso bate-papo trazendo essa visão de uma IA enxuta também. Se é um negócio enxuto, eu não tenho por que agora. Então agora eu não tenho mais equipe, mas eu também tenho uma equipe de IAs que você olha e fala assim: ixi, eu não estou usando para nada, só está caindo no meu cartão de crédito.
Então, esse é um ponto que eu gostaria de já iniciar falando, né? E o que que seria, o que que você considera que seria. Então, assim, um primeiro passo, ok, a pessoa chegou no chat GPT, ela chegou lá no chat GPT, quais são as ações, como que ela pode utilizar já o chat GPT e aprendendo, a gente falou no nosso primeiro encontro, né? Aprender a fazer perguntas, aprender a ter essa interação, começar a colocar as transcrições da base, de metodologia. Depois dessa primeira interação, o que que seria ideal quando a gente pensa numa empreendedora? Que Primeiro, tem essas. eu acho interessante trazer aqui um pouco que eu recebi essa pergunta, recebo, tá? Bastante dessa pergunta, a diferença do pago e do gratuito. Eu acho legal trazer isso, Ali. Primeiro, porque eu não sei se muitas pessoas aqui sabem, mas você pode assinar o Chat GPT pelo celular e já economizar por aí. Não pagar em dólar e pagar em real. Então, se você não assina ele pela web e assina pelo celular, você é um preço fixo, não é em dólar, então você não sofre o câmbio ali do dólar. Né? E o IOF também é diferente. Então, eu acho que é importante. E por que eu pago, né? Por que eu gosto do pago se a gente for falar da empreendedora? Hoje nós pagamos aí R$ 99 por mês. Só que no pago, você consegue criar os assistentes. E o porquê que é legal, né? O porquê que é importante os assistentes hoje dentro de um negócio? Se a gente for pensar, então, vamos pensar ali na criação de conteúdo, né? Na criação de conteúdo, Ali, a primeira coisa, eu preciso ter a minha metodologia muito bem clara, porque a gente não vai conseguir treinar um agente se eu não tiver uma metodologia clara. E quando eu falo uma metodologia clara, se você não vende curso, né? Ah, não, eu não vendo curso, já eu não tenho essa metodologia, mas você tem um modelo de negócio. E dentro do seu modelo de negócio, você tem alguns pontos que eles são fixos, né? Para quem você fala, quais são os seus produtos, quais são os valores da empresa, como que você comunica, qual que é a mensagem que você quer passar. Então, se você tem isso tudo, vale a pena você pagar o chat GPT, porque você consegue treinar um assistente para cada função da sua empresa. E aí você começa, então, a ter os funcionários reais, né? Então, é o primeiro ponto. O legal do pago é isso. Joyce, eu posso pagar um mês e depois eu não pago mais, eles vão continuar funcionando? Sim, irão. Tá? Você pode pagar um mês, fazer todos os seus funcionários, só que a velocidade é menor. Você não consegue trocar os modelos, então sempre é o modelo que a OpenAI te determina, né? A tua memória, eu não digo que a memória ela é mais curta, mas não funciona da mesma forma na velocidade. Então, assim, ó, se você está pensando num time enxuto, R$ 99 por mês é bem considerável, que é possível se pagar para você ter algo mais ágil, certo? Na tua empresa. Então, primeiro ponto é pagar, de fato, eu aconselho vocês a pagar, vocês vão entender e vocês vão sentir a diferença disso, tá? E começar a pensar em quais são os assistentes que você precisa para a tua empresa. Então, eu preciso de um copy, eu preciso de uma social media, eu preciso de uma pessoa que cria ali os meus scripts de vendas, então o meu consultor comercial, quando eu estou com dificuldade em fechar alguma venda, eu tenho já uma IA treinada com os meus scripts de vendas. Né? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo para você começar a estruturar o teu negócio com assistentes no chat GPT. E quando se esgota as possibilidades do chat GPT? Quando você precisa treinar, e aí a gente começa a falar de um outro, como diz assim, o que é um avançado, né? Quando a gente começa a pensar em agentes autônomos, que aí são agentes que fazem isso sem você estar ali no comando. Aí é um outro passo, mas aí também é um passo que você precisa entender que tem um custo maior. Então, Eu tem que ver quero se está trazer. preparada, né? Se a sua empresa está preparada e se necessita disso. Isso é um ponto importante, porque às vezes só vai pela moda. Tá. Aqui, Assim, ó. o que nós estamos chamando de agentes, né? Principalmente para quem empreende, é iniciante, compreender,
Se eu pegar um agente de social media seria uma função, um cargo dentro da empresa, mas é quando a pessoa está fazendo o seu conteúdo. Então, qual que é o processo? A parte na estruturação para a produção do conteúdo, certo? Isso mesmo. Eu acho que é legal, tá? Assim, ó, Ali, eu brinco que gumertizaram já IA também, entendeu? Então, mas não é agente, é assistente, aí vira uma. Na verdade, como é que a gente separa isso de assistentes para agentes, tá? Como que eu gosto de separar para deixar bem claro? Um exemplo bem claro. Assistentes são aqueles assistentes que ficam aqui do lado no chat GPT. O humano precisa estar ali dando comandos para ele conversar. Ele não vem para você 5 horas da manhã e fala: Oi, Ali, tudo bem? Está na hora da gente fazer tal coisa. Tá? Então, e ele não faz nenhuma tarefa sozinho se você não estar ali dando os comandos para ele. Um agente, geralmente, é um agente autônomo. Então, podemos considerar, por exemplo, um agente dentro do WhatsApp fazendo uma venda sozinho, tá? Então, ele está sozinho, você não está ali. Mas tem uma outra pessoa conversando com ele. Então, na verdade, e aí aí eu acendo a fogueira, né? Na verdade, isso continua sendo um assistente. Não é porque ele está numa ferramenta avançada que agora ele virou um agente. Não, porque ele está tendo uma outra pessoa ali conversando com ele. Quando que vira um agente? Quando esse vendedor aqui manda, por exemplo, para uma outra IA resolver se aquele cliente merece ou não receber um follow-up devido ali à qualificação dele. Então, quando um agente conversa com outro de forma autônoma, nós estamos falando de um agente. E aí a gente começa a avançar na IA. E aí, de novo, né? Quando veio os agentes de WhatsApp, virou uma febre. Eu quero. Imagina, isso aqui vai salvar minha vida. E aí você tem um custo. Aí eu chegava e falava assim, tá bom. Quantas pessoas você recebe no WhatsApp? Sei lá, 10, 15, talvez 20. Vale a pena? Você precisa mesmo? Você já tem mapeado? Você já conversou com essas pessoas no WhatsApp? Porque se você não conversou, a gente não consegue treinar uma IA. E aí é um custo que não vai valer a pena e você vai culpar a IA. Então, acho que é legal. Essa diferença. E olhar mesmo. Será que eu preciso ou será que eu estou indo para moda? Pensar de uma maneira estratégica, né? Pensar de uma maneira estratégica. O que que vai caber para mim aqui? O que que vai ser útil nesse momento? O que cabe no meu negócio nesse momento? E também, assim, tem que uma primeira reação das pessoas é: nossa, mas eu vou pagar mais uma plataforma, eu já pago tantas. Aí entra o olhar estratégico para o seu negócio. Quais plataformas, recursos que você está pagando que realmente são importantes para o seu negócio agora? Talvez você esteja pagando lá uma automação, digamos, um Manichat, está pagando lá uma automação que não está tendo demanda, que não está vendendo, que só está pagando a plataforma. Então, você pode transferir esse recurso para algo que vai te dar muito mais retorno nesse momento, para futuramente ir anexando novas plataformas para o sistema. Que isso também é pensar o negócio enxuto, né, Ali? O que que eu trago? Me corrija se eu estiver errado aqui. O que que eu trago de ferramentas, de plataformas, de inteligência artificial para o meu negócio? Que seja estratégico, que não engorde mais as despesas, né? Que não aumente as minhas despesas num nível comprometedor e não diminua a minha margem de lucro também. Faz sentido? Faz sentido. E o nosso primeiro ponto vai ser sempre olhar para o modelo de negócio. Então, um modelo de negócio enxuto a gente já entende. Tá só você, no máximo mais uma ou duas pessoas que talvez você só contratou pontualmente para poder fazer algo. Então, ok, quais são os seus produtos e serviços? Como que você vende hoje? Como que você se posiciona hoje e como que você atende hoje? A partir dessa estratégia, aí vem fazendo os encaixes. Então, por exemplo, a experiência que eu estou vivendo hoje, eu tinha transcrição de metodologias, elas estavam lá. E agora, eu vou fazer o quê? O que que eu faço com isso aqui? Eu poderia transformar num livro, poderia virar uma apostila, Agora ficou tudo muito mais fácil.
né? Então, a partir Uhum. daqueles documentos, o que que é que eu vou fazer? Então, assim, qual momento que eu vou utilizar essa documentação? No momento que eu tiver um destino para ela. Quando que eu tenho um destino para ela? Quando aquilo está linkado, que dentro do meu modelo de negócios, agora do curso online, eu vou fazer ele presencial. Então, eu vou precisar de uma apostila, vou precisar de uma linha editorial para vender o produto, aí vou utilizar. Então, qual foi o caminho que a gente veio seguindo? A gente falou assim para as pessoas: você está empreendendo? Você precisa cair para dentro de uma inteligência artificial. Qual que é a mais popular? Você vai lá para dentro do ChatGPT. O que que você vai fazer? Você vai pedir coisas para que ele te ajude com base. A gente defendeu isso desde o começo, né? Com base no seu próprio conteúdo. Então, o Uhum. que que você faz com o meu próprio conteúdo? Ah, o que que é o seu próprio conteúdo? Simples, você vai pegar seus conteúdos gravados, vai pegar a transcrição, vai colocar lá dentro e vai começar uma interação. Faça conteúdo sobre isso, revise a metodologia para mim. Você pode fazer todas as perguntas do mundo. Ok, aí a já está dando o próximo passo aqui para gente. Ó, você tem uma coisa chamada assistente, que se você começar a usar bem, daqui a pouco você vai caminhar para os agentes. Então, dentro do assistente, o que que ele vai fazer? O assistente, ele começa a ajudar a gente onde? Na parte de processos. Só que, ó, para eu utilizar a IA, eu preciso levar para ela os processos que eu preciso, e para eu levar os processos que eu preciso saber qual é o meu modelo de negócio. Dentro do meu modelo de negócios, eu vou ter essa determinada necessidade. E o que que eu tenho para falar aqui que vai fazer toda a diferença, que é o seguinte: vê se faz sentido para vocês duas também. Nós temos pressa. Eu tenho pressa das coisas. Então, por exemplo, eu conversei com uma cliente esses dias e ela falou para mim: ah, mas agora você está me colocando mais uma atividade, eu vou ter que mexer com a IA. Ou seja, eu falei assim: não, você não está entendendo. Não é que você vai mexer com a IA, ela vai trazer para você ganho de produtividade. Ela não vem te atrapalhar, ela vem te ajudar. E às vezes é Uhum. a visão que está acontecendo, né? Por isso que a gente está fazendo os encontros aqui para trazer esse esclarecimento. Então, a gente tem que gastar tempo no planejamento com base na decisão que eu tomei, que é qual é o modelo de negócios que se encaixa bem para o teu momento. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que a pessoa fala assim, ó, a Joyce mesmo vive essa experiência. Eu trabalho no mundo corporativo. Então, eu tenho 2 horas do dia da semana e tenho, sei lá, mais 4 horas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a pessoa vai desenhar um modelo de negócio. Então, quanto que você tem para dedicar? O que que você tem como objetivo? Com base nisso, aí eu consigo encaixar. Ó, agora eu vou encaixar minha primeira IA. Então, por onde eu começo? Porque eu preciso aprender. Não adianta a gente conversar sobre a gente com quem ainda não sabe fazer uma pergunta para o chat GPT, ainda está na dúvida que a Joyce trouxe. Gratuito, pago, qual que é a Uhum. diferença? Ah, eu não vou pagar, não vou investir R$ 99, então não faz sentido. Então, a partir do modelo de negócios, como que eu vou começar? Primeiro, automatizar os processos. Depois, ter alguém me ajudando, me orientando numa questão um pouco mais estratégica. Depois, ter o quê? Ter alguém, um agente trabalhando de forma autônoma. Então, esses são os caminhos. Aonde a gente vai gastar mais tempo agora? No momento que você decide qual é o seu modelo de negócio. Porque se eu errar no modelo de negócio, eu vou fazer todo um desenho Desenho equivocado. errado. Errado. Vai levar de Uhum. 3 a 6 meses para eu perceber que é preciso fazer a correção. E aí que tá, né? Aí você mapeou todos os processos errados, porque foi Você errado. não vai seguir aquilo. Você realizou os processos e você treinou os assistentes errado. Então, assim, aí às vezes perder tempo, não, é que começou errado, ela Não não vai tem funcionar. como, né? Você quer ver outra coisa? E fora que é dinheiro na mesa, né? Então, eu vou lá e faço uma análise de negócio. Daí eu falo assim para cliente, ó, vamos fazer todo o desenho do seu modelo de negócio para você atender individual. Aí a pessoa fala assim, ah, mas estão fazendo grupos, é curso gravado. Para o modelo de negócio, para o tamanho que aquela pessoa é, onde ela está, ela precisa passar por esse processo. Esse processo vai ser mais rápido na venda, mais rápido no teste e a metodologia sendo validada. E aí ela não quer passar por esse processo, ela quer fazer um outro desenho que da cabeça dela ela acha que vai ser melhor, porque ela pensa rápido, ela não conseguiu parar, raciocinar, ver viabilidade e tal. Então, na ânsia de vender mais e mais rápido, eu não vendo. Aí o que que acontece? Eu começo a entrar num processo de insegurança. Agora, se eu estivesse vendendo um, dois, três, quatro, ganhando musculatura, tendo feedback, tendo depoimentos e mapeando o que está acontecendo quando eu estou fazendo isso? Estou mapeando os processos.
Então, a IA ela vai conseguir trazer muita velocidade, né, para isso e das pessoas começarem a ter coisas que antes elas não tinham. Então, hoje está muito mais fácil uma pessoa ter uma página de vendas do que antes, né? Ah, agora eu tenho, tenho que Nossa, não, você vai conseguir fazer isso mais rápido. E só da 7 pessoa mil ver, reais eu cheguei a pagar em página de vendas. então. E assim, eu falo assim, ó, tem ações que você precisa experimentar porque aquilo faz você se sentir bem. Quando você vê que você Sim. tem uma página de venda, você se sente bem. Então, assim, qual é o efeito dela? Ela tem vários outros efeitos, mas também tem um efeito inicial que hoje a gente consegue ter que há 2 anos atrás a gente não tinha. e aí E vem a questão de superar o medo de desbravar esse mundo da IA. Porque tem pessoas que ainda podem estar com medo de, ai, mas se eu fizer algo errado, vão saber os meus dados. E que nem a gente falou no outro encontro, né? Ou vão saber que não fui eu que escrevi. Não, tudo tem uma forma de você fazer, assumir o seu lugar ali, trazer a sua identidade, a sua verdade ali, mas só vai superar esse medo, desenvolver essa musculatura fazendo, se permitindo sabe fazer, se eu permitindo trouxe dar os passos. um insight aqui, né? Que eu já vou até para outro lado, né? Engraçado. As pessoas falam assim: eu tenho medo, né? Que a IA não vão saber que não foi eu que fiz e não vai ter autenticidade. Meu, quantas e quantas vezes a gente pagou algumas pessoas e essas pessoas falaram para a gente fazer o que a gente não queria fazer, que não era autêntico, e aí a gente aceitou. E agora não, a IA. Então, assim, não é sobre. Eu acredito que a IA. Porque se você olhar para um texto que a IA fez, olhar para ele e ler com a sua autenticidade e for corrigindo com o que você quer, você está trabalhando um pensamento crítico gigante. Total, total. Total. É diferente você pegar um texto e falar assim para ela: olha, produza aqui uma página de vendas, um exemplo. A cópia da minha página de vendas. Eu vou, copio e colo e jogo lá. Realmente. Realmente, isso não vai, né? E tem mais uma coisa que eu fui anotando aqui, Ali, que você trouxe um ponto, sobre mentoria individual, né? Tem algo, que eu até vendi já um curso, um curso, não, um workshop sobre isso, né? Que é você trazer um assistente de IA treinado com a mentoria que você deu para a pessoa. Então você vai lá, ó, isso aqui vale ouro, tá? Você vai lá, grava toda a mentoria Tá. que você deu para a pessoa, transcreve isso e treina uma IA com essa transcrição para lá acompanhar a pessoa que você lá deu a consultoria, certo? Então você vai virar, você vai fazer uma promessa para a pessoa, né? Vai criar uma promessa no sentido de, olha, é uma consultoria, uma mentoria, e eu também já treinei um assistente para você continuar acompanhando o nosso processo. E o porquê que é mais legal dos dois lados? O lado do seu cliente ficar encantado, porque ele vai estar conversando sobre algo com essa IA treinada, que foi algo que talvez ele já até esqueceu, né? Porque passa por mentoria, passa por consultoria. E um outro lado é o seu chat GPT começa a ficar treinado com Isso. todas as mentorias que você deu, porque ele tem memória. Então, a próxima fica mais fácil, que fica mais fácil, que fica mais fácil. E, de repente, ele de fato está produzindo conteúdo e sabendo mais da sua marca e da sua autenticidade do que até você. Porque ele está tão treinado com as transcrições das consultorias, das mentorias, do curso que você deu, que logo em breve você fala assim, nossa, ele realmente sabe tudo sobre o meu negócio. Perfeito. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Não, total. Ó, vou pegar um gancho aqui, sim. Uhum. Hoje eu assisti uma aula sobre storytelling. Aí eu falei, cara, essa aula tá incrível. Então eu fui lá, peguei toda a aula, bem certinha como ela estava ali. Aí depois eu fui lá e fiz a seguinte pergunta. É, Enquanto o autor da aula falava, ele foi dando exemplos em alguns pontos aqui. Traga para mim os exemplos. Aí ela refez, trouxe os exemplos. Aí eu falei assim, ó, agora refaça todo esse conteúdo, agora traga exemplos que eu daria. E mantenha os dele. Então ela pegou, trouxe de novo os dele e foi, ou seja, os exemplos que eu estaria dando ali já seria eu mesma construindo uma história para o meu cliente ideal. Então já veio bem certinho.
O gancho que eu quero pegar aqui para vocês é o seguinte: nesse momento, a Joyce ou a Simone, uma de vocês duas falou assim no primeiro encontro. A Joyce falou assim, ó, antes tinha uma distância muito grande entre as pessoas. Agora todo mundo pode ir lá e colocar a mão na IA. Então, todo mundo fica bom, mas quem começar antes, enfim, quem faz uma boa análise crítica fica ainda melhor, né? Então todo mundo fica melhor, né? Tem um balizador e depois todo mundo fica melhor. Nesse momento, como que as pessoas têm que olhar? A gente tem que estar perto de quem? Foi isso que fez a gente se unir aqui. A gente tem que estar perto de quem sabe fazer. Então, por exemplo, a Joyce hoje, essa é a especialidade dela. Ou quem tem um pensamento estratégico, uma análise crítica, que seria, por exemplo, eu e a Simone também, né, temos isso. Ou seja, com quem que você tem que estar? Porque quando eu estou dando as mentorias, é aquela coisa de saber fazer boas perguntas ou saber fazer uma análise do negócio. Quando eu vou lá e coloco e falo assim para a própria pessoa, ó, você vai lá no seu chat GPT e você vai fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa volta e fala assim, nossa, incrível, ficou completamente diferente. Por quê? Porque quem já tem uma boa condução de análise de negócios, né? E a gente tem isso porque a gente faz isso, estratégias, negócios. E ainda sabe aonde navegar, que nem precisa muita coisa, que a Joyce já falou, né? Ser minimalista na IA também vai ser sucesso na vida. À medida que as pessoas emprestam isso da gente, elas não estão tendo só uma inteligência artificial, elas estão tendo alguém que as ajuda na pergunta, na estruturação, qual é o próximo passo que ela pode dar ali para dar velocidade. Por quê? Porque 90% não vai fazer esse investimento. Não vai. E não vem, eu digo mais, acho que 95% vai ficar somente rolando a tela. Nossa, essa IA, nossa, olha só, agora eu consigo. E não vai sair daí. Vai sair do mercado. É assim, ó, vai sair do mercado. O que que as pessoas têm que compreender? Se você não fizer isso, vai sair do mercado. Hoje eu estava fazendo revisão do conteúdo de uma cliente também. Eu falei assim, ó, aquilo ali que você colocou, você não revisou. E o papel dela não é fazer para você, é ela trazer uma estrutura para você rechear. Daqui a pouco você não vai querer mais pensar. Volta lá e refaz. Arquiva esse daí, vai lá e coloca outro. Mudou tudo. Então, quer dizer, ela ia tocar o barco, ela ia tocar o barco. E não é todo mundo que está entrando lá para ver um post que você fez. Agora, se você souber o momento que você vai lá, vai fazer uma correção, e o cliente começar a fazer dinheiro com aquilo que você está falando, o que que vai acontecer? Ele vai continuar com você. Ele vai te indicar. É isso mesmo. Ele vai te indicar. Então, saber bem a linha que se vai seguir, movimentar, mexer, ver o que que você tira disso e análise crítica em cada modelo de negócio, porque o modelo de negócio pode ser o mesmo. Ah, vamos trabalhar com modelo de negócio enxuto. Agora, qual o estágio que a pessoa está? Qual o estágio que a pessoa está e qual o objetivo que ela quer? Hoje eu diria que a gente conseguiria dizer até mais ou menos quando ela vai começar a ter resultado, se ela não parar. Hoje a gente já consegue. E é bem o que você. É engraçado, né? Sobre isso daí de. Como você colocou, Ali, modelo de negócio enxuto, o momento da pessoa dentro desse modelo de negócio enxuto, porque eu vou te dizer uma coisa, Ali. Eu já tive 4, acho que eu cheguei a ter 5 aí pessoas no time, né? Quando eu trabalhava com outro. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu não entrei no digital para isso. Não foi. Não era o que eu queria. Por quê? A gente acaba olhando e observando outras pessoas e muitas vezes a gente não para pensar qual é o modelo de negócio que de fato nós queremos, que não foi imposto porque eu acho que eu quero. Né? Porque tá todo mundo querendo a mesma coisa, num efeito manada, eu vou para aquele efeito manada. Então, dentro do modelo de negócio enxuto, tem categorias de pessoas e do que elas querem, elas estão dispostas a enfrentar para ter aquilo ali. E se não tiver, também tá tudo bem, porque, como você falou, tem vários, né? Hoje, com a IA, esse modelo de negócio enxuto é o que há, gente. Porque, assim, não que as pessoas não tenham que trabalhar, essa história de todo mundo vai ficar desempregado, muito pelo contrário, vai ficar desempregado quem não conseguir ali abrir a mente e inovar também. É isso.
né? Hoje eu falo, um copy, por que um copy vai ficar desempregado? Porque ele ainda não se atentou que ele pode virar um treinador de IA, copywriter, porque só ele sabe fazer aquelas copies. Então, ele pode pegar aquele conhecimento e treinar a IA. Né? Então, abrir um pouco a mente. Ó, Então, as pessoas assim, precisam entender isso, eu acho. ó, as pessoas, elas vão se abrir para isso daqui a pouquinho. A gente tem que entender onde que a gente se encaixa nisso. Então, por exemplo, uma pessoa muito boa de IA, ela é uma pessoa não só estratégica, ela tem que ser uma pessoa boa de processo. O que que é, e você pensar por processo, né? Isso dentro do corporativo, nós vamos falar que é uma pessoa que ela trabalha com análises complexas. Então, tem uma pessoa que, se você contar só uma frase para ela e pedir para ela dissertar sobre aquilo, se ela consegue trabalhar dentro de uma complexidade, ela consegue ter uma visão, ela vai ter uma visão mais ampla, ela vai encaixar aquele fato em vários outros. Uma pessoa que ainda está mais simplificada, ela vai pegar aquele fato isolado, gravidez. Gravidez hoje seria ideal que acontecesse só nas mulheres que são casadas, ela pararia aí. Agora, uma outra pessoa pegar o tema gravidez, ela vai abrir para N fatores de gravidez até chegar em adoção, vai ter um processo mais complexo. Então, quem está em volta da IA, porque eu acho que vai ter também esse intermediário. Então, tem assim, ó, tem a minha utilização, então eu tenho uma limitação para escolher o meu modelo de negócio. E tá tudo bem. Eu escolhi aquele. Mas se eu tiver alguém pensando junto comigo e me mostrando todas as possibilidades de onde a IA me ajuda, eu vou para outro lugar. Na minha cabeça está estruturado assim, ó, hoje, até onde eu consigo alcançar. Para mim, o modelo de negócio enxuto, ele é uma empresa de uma pessoa só, aonde você se encaixa lá no one person business, você se encaixa em um nicho, você se transforma em um nicho em três escalas de faturamento. Primeiro até 100 mil por ano, depois 300 mil por ano, depois você entender um pouco mais da complexidade para faturar 1 milhão por ano. Olha, Eu agora eu já te acho um pergunto baita uma modelo de coisa. negócio. Pode expandir? Pode expandir, mas pode ser que para muita gente isso já se encaixe dentro do estilo de vida da pessoa. Esse termo, eu já estudei um pouco sobre ele, né? Esse termo modelo de negócio enxuto, ele não é de agora, né? Ele já está há um tempo, antes da Sim. IA, certo? Só uma provocação. E tem essas faixas de faturamento por ser uma pessoa com mais uma ou duas. O que vai acontecer com a inteligência artificial agora, com essas faixas de faturamento de um modelo de negócio enxuto? Ela pode aumentar, né? Eu não sei se todo o modelo de negócio enxuto também não vai começar a sofrer alterações que eu digo de escala. Entende? De escala desse faturamento. Mas assim, eu falo daqui a um tempo, estou só trazendo uma provocação, porque Não, hoje, por exemplo, né, se você pensar num SaaS hoje, você pode, né, eles já falam de um modelo de negócios do one person business, negócio enxuto, você ainda vai ter uma variação ali, mas do one uhum. person business, de daqui a pouco já tem empresa bilionária, entendeu? Com Vai SaaS, ter mas que eu ser com nem falo SaaS, só né? com eu nem falo só com SaaS, porque o SaaS, né, traz muito essa questão do modelo de negócio enxuto, mas às vezes não só SaaS, porque o que eu sinto, né? Antes os processos eram muito travados, processos de copy, processos de produção de conteúdo, processos de vendas, de outras prestações de serviço. Agora, com a IA dando esse apoio nos processos, independente do modelo de negócio, que não precisa ser o micro SaaS, o faturamento pode aumentar. Porque vamos supor, se você pegar hoje aí, vai, uma pessoa que venda um serviço dela, ela mesma como um consultor, vamos supor assim. E aí ela cobra um valor um pouco mais alto, que ela faz esse atendimento um a um mesmo, né? Que antigamente não era escalável, e eu concordo com tudo isso. Mas ela antes tinha que fazer o atendimento e milhares de outras coisas. Com a IA, entende que essas milhares de outras coisas já estão delegadas ali, ela consegue focar mais no atendimento e talvez aumentar esse faturamento? Estou trazendo aqui de provocação. Eu acho que pode até acontecer isso, até porque a gente está vendo assim, nossa, as coisas estão com tanta velocidade, né? Uhum. Só que o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no brasileiro médio. Entende? O que que é o brasileiro médio?
Os medianos, a maioria, talvez a gente até esteja dentro desse. Ah, sim, com Talvez até certeza. esteja dentro desse, entendeu? Dentro desse lugar. Então, a vida acontecendo em outras esferas, as pessoas também não vendendo só um SaaS, não é só um programa, é uma coisa que tem que ter interação. Então, facilita. Porque assim, ó, vamos pensar. Se uma pessoa hoje ela conseguir faturar R$ 300 mil por ano, um empreendedor, uma empreendedora, R$ 300 mil por ano, o que vai acontecer também vai ser, hoje você consegue, em termos de serviço, você consegue ter margens de 50%. Você consegue ter uma margem lá de 50%. Com a inteligência artificial, você pode aumentar isso. 60%, 70%. Você pode aumentar o teu faturamento, você ainda pode aumentar um pouco o teu percentual de margem. Se você faturar R$ 300 mil por ano, ou mesmo um pouquinho mais, você já está tendo uma receita anual de um gerente médio sênior. Maior que a média do Brasil. Você consegue ver? Então, assim, dentro de um processo médio, eu não estou dizendo aqui o brasileiro mediano, eu não estou nem falando de questão de inteligência, mas poderia ficar encaixado aqui também, né? A gente não gosta de ler, Não, mas questão de vai ter média um monte de coisa. salarial mesmo, né? Média salarial. Média salarial, outras atividades que se tem para fazer. E quem que é a primeira turma que vai vivenciar, que vai experienciar isso? Nós, porque a gente já está dentro do mercado. A pessoa que hoje ela tem que saber o que que é página de vendas, o que que é tráfego, o que é... Então tem N variações. Então, assim, é um mercado com uma barreira baixa, relativamente baixa. Porque você, mesmo que você tenha as inteligências fazendo isso, você tem que saber pedir. Então, é onde eu falo. Quem faz uma boa análise crítica, trabalha com estratégia, trabalha com IA, mesmo existindo a IA, a gente é um movimento de pessoas que pensam para você, para o momento que você está, porque já sabe o que está acontecendo no mercado. Então, aqui tem uma velocidade. Agora, se a pessoa entrou, ela não fatura nada, ela tá lá no mundo corporativo, ela saiu, ou ela já tentou várias vezes e não conseguiu. Eu estou conseguindo acelerar muito mais resultados agora em 2025 do que eu acelerava em 2022 Com para as certeza. pessoas, entende? Porque a IA está E aí. A IA versus a nossa inteligência de mercado, a nossa análise crítica sobre o mercado. Então, de 100 a 300 mil. Então, se você está fazendo ali 300 mil, meio milhão, não vai ser tão difícil você dobrar isso, com isso que você falou. Dá para fazer mais de 1 milhão? Dá, eu espero que dê para fazer, eu acredito que dá. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Porque nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço, de estudar, de colocar um pouco, porque às vezes a própria vida da pessoa não vai permitir isso. Mas para mim, se eu tiver organizando um método enxuto e eu estiver ensinando esse método e eu conseguir falar para a pessoa de uma promessa, ó, você vai faturar R$ 300 mil por ano, 100 mil, 300 mil, porque depende de onde que ela está saindo. De onde que você está partindo? Eu quero faturar 1 milhão. Então, de onde você está partindo, acho que você vai ter que primeiro começar pela escala de 100. começar Você pelos 100 faturou mil. 20, 100 mil. Aí, depois de 100 mil, quais são os ajustes que podem ser feitos para você ir até 300? E modelo de negócio do seu tamanho de onde você está. E as pessoas vão levar tempo diferente, porque ela tem quantidade de horas diferente, expertise diferente, disponibilidade diferente. É, Mas tem faz uma coisa análise interessante, simples ou Ali. complexa daquilo. Então, a pessoa, né? A pessoa tem que ter uma visão. E às vezes ela fala assim: eu tô. Que nem você falou. Será que não dá para fazer mais? Cara, pode até dar para fazer mais, mas aí eu perguntaria, né, para a pessoa: quanto que você fez até agora? Eu fiz 100, mas não dá para fazer mais de 1 milhão? Daí eu vou falar assim: vamos primeiro sair do 100 e começar a olhar para Claro, com 300? certeza. E Acho que outro Até ponto nisso porque, né? também é qual é o nicho de atuação dela, né? Porque nós temos dentro do mercado, nós temos mercados, vamos dizer assim, nichos, que dão um retorno muito mais rápido, que as coisas acontecem mais rapidamente, que vende mais fácil, vamos dizer assim, do que outros setores. Você pode ter uma possibilidade de mercado de consumo muito maior do que outros mercados. Então, cada um também precisa olhar o que o meu negócio faz. O que que eu faço? Qual é a transformação que eu trago? Qual é o que que eu entrego para o meu cliente? Quem é o meu cliente? Então, ó, aí eu vou fazer a provocação. Ó, faz todo sentido isso que você falou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o momento que, ao invés da pessoa dizer, esse é o meu nicho e até esse tanto que eu consigo faturar, ou essa pessoa tem um potencial diferente e nesse momento seria mais rápido, melhor e mais rentável para ela se ela mudasse de nicho?
Eu mudei. Eu Tem tô, essa pessoa. é de forma gradativa que eu tô fazendo, né? Porque eu acho que você também não, né, não pode fazer, a empresa tem que faturar. Eu fiz. A Joyce depois precisa contar pra gente se a gente pode pegar um tema para falar isso, mas ir mudando um pouquinho o nicho. Porque se é, tem o nicho que eu sei atender, que eu gosto de atender, e épocas vai mudar. Até 2019, meu nicho era corporativo. Sim. Eu, de certo modo, eu estou vivendo essa transição agora. Meu Eu nicho estou era mudando um corporativo. pouco. E eu sabia, ó, quando eu mudar, eu vou faturar menos até eu me estabelecer. Só que o que eu sei hoje, se eu tivesse ficado no corporativo, eu ia saber 10% do que eu sei hoje. Então, eu sabia que eu estava plantando semente para o futuro. Uhum. E dentro do próprio nicho, ir mudando. Então, por exemplo, o mercado está subindo a régua. Dá para trabalhar com empreendedor iniciante? Super dá. Mas a pergunta vai ser: e aí? Tá a fim de pôr a mão na massa? Isso é uma mudança de nicho. Ó, eu trabalho com empreendedores iniciantes. Qual? Qual segmento ele trabalha e qual é a característica dessa pessoa? Ah, é uma pessoa mão na massa. O que que vai acontecer? Porque é o que a gente está vendo, ó, essa meninada que está vindo. Essa meninada, eles vêm, eles já começam a mexer tudo rápido, blá, 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 Rápido. entendeu? É. Faz sentido, sim? Não, faz total sentido. E aí volta aquele outro ponto que eu acho que a gente conversou no outro encontro, a importância de o especialista, o dono do negócio, a dona do negócio, estar em constante aperfeiçoamento e crescimento. Porque a gente vai subindo aquela escadinha do conhecimento, da experiência, da musculatura, porque se ficar estagnado, vai ser engolida pelo mercado. Então, eu vou ampliando esse olhar de eu mudo de nicho, eu ajusto o meu nicho para que público que é. E com a inteligência artificial, porque ela veio para ficar, né? Ela está ali, é fato, já faz parte do nosso dia a dia, não substitui o meu conhecimento cognitivo, a minha capacidade de leitura de mundo, a minha capacidade de interpretação das informações, a minha capacidade de estar me atualizando constantemente, porque se eu não fizer se eu não continuar com esse processo, eu fico pelo caminho. Então, vai precisar, que nem você falou, quanta coisa você aprendeu depois que você saiu do corporativo, né? Quanta coisa mais você aprendeu por ter feito esse movimento. Se você não tivesse feito, não saberia o que você sabe hoje. Você estaria no patamar que você está hoje? Provavelmente não. Então, vai ser necessário o aprendizado constante. Estudar todos os dias, se aperfeiçoar todos os dias, praticar aquilo que estuda todos os dias. E assim, ó, olha a mudança do mercado. Olha a mudança do mercado. Tem muita gente que não está vendo isso ainda. Antes, nós ficávamos vendendo, né, o produto. Ó, tô aqui, eu tô vendendo, eu tô vendendo. Então, tem um movimento diferente agora acontecendo, que é o momento que a gente pode escolher com quem a gente vai trabalhar, por quê? Dependendo do pique, do movimento, do momento, de como o cliente vem, porque se o cliente vem e ele não vem a fim de fazer aquilo que precisa ser feito, ele não valida a metodologia, e ainda corre um sério risco dele falar mal da metodologia, porque a metodologia não funcionou sem ele fazer, entendeu? Hum, hum. Ainda tem esse risco. Então, fica todo mundo mais esperto agora. E a gente já vê, a gente compra produtos e serviços, a não ser que seja um produto, vai, que, sei lá, você entra numa comunidade. Eu tenho uma comunidade de uma mentoria. Para entrar na mentoria, eu preciso fazer uma análise, entende? Então, assim, como que é aquela pessoa entrando dentro daquele grupo, o que que ela vai fazer, o que que ela não vai fazer, aonde que ela tá, se ela dá conta, qual o momento que ela tá. Fazer bem essa análise. Então, às vezes você fala assim, ó, eu vendi para 2 clientes a menos, mas você está ganhando nos outros. Talvez ele precisa ficar, né? Por exemplo, eu tenho uma Uhum, comunidade, então, às vezes, em meses ali a pessoa já se alinha, já se ajusta. É, poder tomar a decisão assim. Então, quanto que eu estou. Porque eu falei, gaste tempo no planejamento. Qual é o modelo de negócios, escolha bem os clientes, fatura um pouco menos, segura um pouco menos, porque ali na frente você pode ter um ganho. Com certeza, com certeza. Teve, eu não, eu não sei se foi assim, ou só para, né, a gente estava falando de dificuldade, e aí que você falou do nicho, de ser o próprio nicho, né? E eu lembrei dessa troca de nicho e tal, só para contar uma história que talvez isso ajude as pessoas que estão um pouco indecisas sobre ou não. Eu não sei se eu sou meu próprio nicho, tá, Ali?
Eu não sei te dizer exatamente se eu sou ou não. Mas eu era a pessoa de 2 anos e meio atrás, que não é tanta coisa assim, que eu não fazia nada de tecnologia. Me arrepiava igual gato, assim, ó, escaldado, mas ver água fria. Tanto que o meu irmão, que é da tecnologia, quando me viu ali envolvida, ele se surpreendeu, assim, falou, não é possível. Ele deve ter falado assim, deixa eu ver até quando ela vai. Quando ele viu que já fazia um tempo que eu não largava mais, mas ele falou, não, agora é verdade. E aí, Ali, por quê? Porque eu precisei desconstruir as minhas crenças. É um mercado, agora nem tanto, mas 2 anos e meio atrás, esses mercados que você ia, entrava nos cursos, extremamente masculino, no sentido assim, eu falava, eu ficava meio, as pessoas assim, mas o que você está fazendo aqui? Os caras já sabiam, sabe? Já sabiam muita coisa. E eu falava e eu parecia assim, eu era um patinho totalmente fora d'água. Não tinha uma comunidade, sabe? Das pessoas que te entendiam, que a tua vida é corrida porque tu é mãe de duas e que tudo acontece. Não tinha, sabe? Não tinha, né? Os caras viravam madrugada. Eu não podia virar madrugada, né? Os caras, assim, acelerados. Enfim. E eu fui indo aos pouquinhos, fui me destacando porque eu era humilde, me colocava numa posição de aprendiz e que eu olhava, prestava atenção no que estava acontecendo no mercado, prestava atenção onde que era a fraqueza deles, porque eles tinham uma fraqueza, que era vendas. Opa, para que essa parte aqui eu consigo. Então, e fui aprendendo. Todo mundo é capaz. Não, a tecnologia, ai não, pelo amor de Deus, não, eu vou. Não, você vai precisar, porque agora é uma necessidade, como foi a época do computador, né? E assim, é muito possível, você vai precisar, ou agora, ou depois, entender de tudo isso, né? Então, quando eu falo que eu sou meu próprio nicho, 2 anos e meio, sou especialista, estudei muito, estudei mesmo, assim, óbvio, porque eu fui talvez indo para um outro caminho, um outro patamar, que as pessoas não precisam chegar até lá. Mas eu comecei sem saber nada. Nada, 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 nada. Não era da área, entende? Estou trazendo isso porque as pessoas precisam desmistificar essa crença de que quantas e quantas pegam, ai, não, tecnologia não. Não, você vai precisar ali, de alguma forma, aprender, né, para o seu negócio. O que que você considera? Vou fazer a pergunta para você e para a Simone. O que que você considera que é o seu diferencial? O que que você faz melhor que outras pessoas? Hoje eu vou te falar, trazer para o mundo, para o meu universo, né? O que acontece? Existe o mundo dos problemas, os problemas estão aqui, né? E existe a galera do técnico. O técnico não entende como pegar esse técnico e resolver esse problema. Então, essa ponte, hoje eu consigo ter uma visão muito clara. Então, por exemplo, se a Ali tem um problema no negócio dela, eu consigo transformar esse problema em processos, em soluções e ir lá para o técnico e falar: olha, faz isso com o IA, tá? Óbvio que eu estou indo para um outro patamar de negócio, né? Com a IA aqui eu já domino. Então, eu sou meio que um profissional 360. Eu consigo olhar para todas as áreas e trazer IA para ela. Tá. Você é uma aceleradora de resultados. Entende? Então, porque hoje você tem o técnico e a pessoa. Legal. Aí daqui a pouco a Simone vai responder, a gente faz a análise do dela. Então, assim, ó, a descoberta sobre isso. Então, assim, ó, olha só que interessante, ó, tem o técnico, tem o problema. Eu consigo traduzir esses problemas, pegar esses problemas que a pessoa tem, transformar eles num caminho de solução mais rápido, porque eu sei entender o problema e eu sei passar para o técnico resolver o problema. Você partiria disso. O teu ponto alto é aquilo que eu estava falando, análise crítica, teoria da complexidade. Isso vale muito dinheiro. Você já sabe disso. Isso vale muito dinheiro. Isso vale muito dinheiro e tem muita gente precisando disso. Lembra, ó, do modelo, qual é o modelo de negócio que eu vou achar, que eu vou encaixar,
que pode ser meia dúzia de clientes pagando muito, e pode ser 60 clientes pagando mais ou menos, e pode ser 600 clientes pagando pouco. Aonde que você vai entrar? Porque são três modelos de negócio diferentes, né? Uma consultoria avançada, uma consultoria intermediária e um produto pronto. Achar esse ponto. Quando a gente entra para a categoria de que você é o seu nicho, não é nesse lugar de que eu aprendi a do zero, você pode aprender. Não é nesse lugar. Entendi. É a categoria. Você entrou numa categoria. Qual é a categoria? A minha categoria é solução de problemas complexos com velocidade a custo baixo. Digamos que você pegou lá que você quer trabalhar no modelo de negócio 600 pessoas. A custo, entende? Isso aqui chama atenção. A custo baixo ou personalizado. Eu trabalho só com 6 clientes por ano. Então, quando eu tinha minha consultoria, que começou lá em maio de 2013, de 2013 até 2015, a minha promessa para a empresa que eu entrava era: eu só trabalho com você e mais 2 clientes, por isso que o projeto é caro. Entendi. Então, eu Exclusividade, né? exclusividade. Então, assim, ó, eu vou trabalhar, não trabalho com ninguém com concorrentes, blá, 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 tal, tal, tal. Então, você vai lá e faz o quê? É um modelo de negócio. Então, quando você descobre isso, que ele pode ser esse ponto, porque assim, porque assim, ó, eu comecei com nada, uma mulher lá no meio de vários caras, blá, 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 acontecendo isso e aquilo. Só que assim, só da gente conversar com você, a gente já vê que você tem um diferencial. Então, se eu converso com você, eu já vejo às vezes, entendeu? Eu já vejo o diferencial. O que que vale para você? Não vale dizer para a pessoa, olha, eu sou como você, comecei do absolutamente. Não. Tem uma pessoa que sabe fazer uma análise mais complexa, num contexto mais complexo. Então, você não precisa fazer como eu, mas eu posso emprestar para você a minha inteligência, que é isso, Com certeza. solucionar mais rápido, tal. Então, então aqui seria o quê? Você criou o seu nicho, porque assim, ó, eu criei o meu nicho porque tem outras pessoas também que trabalham com exclusividade, ou com isso e com aquilo. Claro que vai ter, em outros lugares vão ter, mas às vezes a gente nem sabe o que que é. O que eu estou denominando de. Eu fui ver algumas pessoas que estavam trabalhando com negócio enxuto. Elas estão ensinando marketing digital. Aí eu falo assim, não, o meu negócio enxuto, ele é um negócio porque tem menos pessoas e a pessoa pode ensinar o que ela quiser. Eu sou uma mentora de negócios que trabalho alinhado, ajudando a pessoa a alinhar a postura dela para que ela produza mais melhor sem ficar enfornada lá nos problemas dela do passado. Então, o que é o conceito, né? Eu sou o meu nicho, só tem eu naquele lugar. E eu já escutei outra coisa. Olha que É. engraçado, né? Sobre o eu sou o nicho. Esse é o avatar transformado. Eu sou o avatar transformado. E que estaria certo se a pessoa colocar também assim, certo? Estaria certo, né? Porque o Al Raz mesmo, quando ele vai falar sobre posicionamento, você se encaixar numa categoria onde você se transforma no lixo. É um livro, é uma teoria que foi trabalhada nos anos 80. 80, talvez ali, quase nos anos 80 e pouco, quase nos anos 90. E tá tudo bem com isso. Aqui é mais uma provocação mesmo, olhando pra gente, para quem tá assistindo a gente também provocar. Em qual lugar exatamente a pessoa tá? Porque às vezes a pessoa não tá vendo o brilho que ela tem, porque é aquilo que você falou. Eu já saio fazendo porque eu achei legal, ou porque alguém me incentivou a fazer aquilo. Não, pare e pensa mais um pouquinho, não olha só no curto prazo, olha no médio, longo prazo, olha no médio e longo prazo, no médio e longo prazo. Qual é uma coisa que eu vou gostar de fazer todos os dias? Qual que é uma coisa que mesmo que eu mude, eu pego tudo aquilo como conhecimento, só transformo. Então, quando a pessoa fala assim, aquela pessoa é boa em inteligência artificial, daí eu falo assim, uma pessoa que ela é boa e consegue ter um raciocínio lógico, bem processual e um pensamento bem estratégico, ela não é boa em inteligência artificial, ela é boa em outras coisas, é que ela vai saber delegar, porque ali você fala assim, ó, agora eu tenho 10 pessoas aqui que eu preciso treinar, conversar com elas, falar, vocês estão vendo que isso daqui é a característica de liderança, de pensamento estratégico, seguido de uma pessoa processual? Que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa inteligente. E o que que é uma pessoa inteligente? Ela está se deixando provocar. Se eu tivesse no mundo corporativo, eu não estaria tão inteligente quanto eu estou hoje. Porque o mundo corporativo, ele te limita. E olha que eu saí de uma empresa onde eu tinha um cargo alto, onde eu tinha uma responsabilidade bem alta, eu era obrigada sempre a estar estudando, só que só em volta daquele mercado.
Então eu não fui, entendeu? Eu fui conhecer várias outras coisas. Eu fui ler muito mais, eu fui estudar muito mais, eu fui me desafiar muito mais. Eu sofri muito mais, porque você sai daquela rede de segurança, essa Uhum. coisa toda. Então traz o quê, né? Traz esse jogo de cintura. Então, o que que eu tô querendo dizer aqui, gente? Se você quer acelerar processos, a IA acelera o processo, a IA vai acelerar o seu processo se você tiver uma pessoa inteligente do seu lado. Com certeza, com Nem que certeza. seja uma pessoa que vai passar uma temporada com você. Ah, eu tô nessa mentoria aqui por 2 meses, por 3 meses, por um ano. Então, quem se ligar nisso, porque a gente tem um mercado do digital, o quê? Que tá ferido, que tá doído. Eu comprei coisas que não funcionaram, eu não sei. E tem tudo, né? Tem de tudo no mercado. Tem coisas que foram medidas com promessas e não funcionaram. Tem aquela pessoa que comprou um negócio, mas ela também não executou, daí ela tá dizendo que alguém. É alguém, tem de Confusão aí. tudo. Tem uma confusão. Agora, o melhor momento de você ter uma pessoa inteligente do teu lado é agora que a IA surgiu. Porque vai te acelerar demais. Demais, vai te acelerar demais e vai limpar. Você vai receber de volta tudo aquilo que você investiu, onde você investiu, se você não tiver com o trauma ou não tiver contando as histórias de dor Machucada, né? machucado. Justamente. Porque aí você vai ter que botar também a mão na massa, mas o que você falou foi perfeito, Ali. É muito mais rápido. É muito Se mais tiver rápido. uma pessoa que olha para o problema, né? Eu falo resolutora de problemas. Olha para o problema da tua empresa e fala, vai por esse caminho aqui, a IA te ajuda? Meu Deus. Ó, outra coisa. Mesmo que a gente fale porque assim, a escala, 100 mil, 300 mil, 1 milhão. Ah, você quer parar em 1 milhão? Não, eu quero passar por esse processo do 1 milhão. Qualquer empresa a partir de 1 milhão, ela começa a ser em trio. As empresas boas a partir de 1 milhão, não é aquela que arranca teu couro. Elas começam a ser em trio, que aí a gente vai ver essa diversidade. Quem trabalha bem na parte técnica, quem que é a cara da empresa, né? Quem trabalha na parte de visão, na parte estratégica, dentro da parte técnica, e quem que coordena toda a operação. Olha que legal, eu não sabia Então, desse ponto. quando você avalia, né? Então, por exemplo, eu venho do mundo corporativo. Então, por exemplo, a gente comprava empresas quebradas e tinha a grande missão de, depois de um tempo X, tirar aquela empresa do vermelho, quitar as contas, tal, blá, 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 né? Fazer. Quando a gente ia comprar a empresa, a gente comprava a empresa com os colaboradores, né? A gente demitia alguns tal com os colaboradores. O nosso pré-requisito era achar essas 3 pessoas lá dentro. Que legal. A gente olhava um pouquinho diferente, né? A gente olhava para o comercial, a gente olhava para o operacional e se tinha alguém que sabia mexer com dinheiro, que depois ia fazer a gestão. A gente entrava dentro dessas 3 áreas, então, né? Era aonde a gente fazia uma nova consultoria, a gente levava a nossa metodologia lá para dentro. Só que assim, se você entra, é a mesma coisa com um investidor anjo. Esta tecnologia ela tem um total potencial. Aí a gente vai perguntar, mas quem que vai assumir o negócio? Entende? Então, sempre a gente vai para onde? Em pessoas, né? Que é o que o sistema que trabalha. Pessoas é o campo relacional. Então, tem uma determinada esfera que depois a gente vai olhar para isso. Até porque tem empreendedor que ele tá só e a coisa não avança. A hora que juntou um sócio, alavanca. Um, dois sócios, o processo alavanca. Empresas que vão funcionar melhor em lares felizes. Então, o marido e quem que tem filhos. Lares felizes de um casal que tem filhos, eles tendem a prosperar mais. Por quê? Porque você tem bons motivos para fazer aquilo funcionar. Nossa, até é estatística, mas isso é estatística. Eu já tinha visto alguma coisa assim de família, enfim. Porque assim, ó, é simples da gente entender isso. Não, não faz realmente sentido? Num lar feliz, Total, eu tenho que trazer total. recursos para casa, eu tenho que fazer as coisas. E tem. Ou se você tem filhos, né? Você tem filhos, você fala assim, não, eu não posso falar, ah, não, hoje eu não vou Não trabalhar, sei. hoje eu não, né? Você, por exemplo, na vida Até tem processo. porque é bem isso, tem a motivação e você não separa o profissional do pessoal. Você tem os papéis que você exerce, mas você é uma pessoa só, que vive os dilemas, os medos, as angústias, os sonhos e tem um negócio para gerenciar, tem clientes para atender, tem problemas para resolver. Então faz total sentido essa questão de
Se você está feliz na vida pessoal, se você pelo menos tem motivação na vida pessoal, você vai prosperar muito mais. É. O dinheiro, ó, tem pouco dinheiro, lascou. Tensão, estresse, tal, tal, tal. Então precisa primeiro Ah, equilibrar, autorregular essa pessoa. Tem muito dinheiro, fica molinho. Ah, uhum. dá tempo de dinheiro, fica molinho. Zerou o dinheiro, então primeiro precisa regular. Ó. Se tem muito dinheiro, vai sobrar, você está fazendo só pelo dinheiro? Então precisa achar os motivos pelo qual você está fazendo. Acabou o dinheiro tá. Precisa achar um ponto aí, por quê? Você não consegue ter sucesso nas coisas se você não olhar com alegria e bons olhos para aquilo que você está fazendo. É uma questão, né, de a coerência, né? Mente e coração, que aí o movimento ele não vai acontecer. Ô, Si, e você, Si, qual que é o seu negócio? Qual é o seu Eu diferencial? falo que eu ajudo a organizar o cardápio. Eu faço uma metáfora, Ali. Eu falo assim, porque eu falo principalmente com terapeutas, né? Agora eu estou abrindo um pouco mais a minha comunicação, mas vou trazer as terapeutas aqui. O que que acontece? Sai comprando um monte de curso, formação, técnicas. Eu falo assim, você decide fazer um jantar, sai pelos supermercados da cidade, comprando vários ingredientes, mas você não sabe o que vai servir, para quem você vai servir. Aí chega em casa, coloca em cima da mesa muitos ingredientes, que são as técnicas, os cursos que ela fez, e ela não sabe como juntar tudo aquilo. Então, o meu trabalho é: vamos olhar para tudo que você tem e vamos organizar e estruturar isso aqui no negócio. Criar um método, definir o cliente, criar os produtos e dar uma cara de negócio para esse trabalho que só está investindo, investindo, investindo e não está tendo espaço para crescer, porque daí chega na agenda cheia, fica preso no atendimento no 1 a 1, fica exausta, tem o dinheiro entrando, mas não consegue usufruir desse dinheiro porque está com a agenda cheia atendendo essas pessoas. Então, eu trago esse olhar do como a gente pode organizar, estruturar tudo que você já sabe, mantendo, até melhorando o seu faturamento, mas liberando um pouco de tempo nessa agenda, tendo um pouco de qualidade de tempo e de vida diante disso tudo. Então, eu trago esse olhar de ver esses espaços que ainda não foram vistos, porque às vezes elas não conseguem ver as possibilidades de explorar o conhecimento que elas já têm, de tudo que elas já têm, que leva elas para um próximo nível. Qual que é o teu sonho de consumo em termos de cliente? Esse cliente é meu sonho de consumo. Como que é essa cliente que é o teu sonho de consumo? Aquela que chega disposta a investir tempo, energia e dinheiro, dizer, eu vou fazer o que precisa fazer, eu vou romper as minhas crenças limitantes aqui, eu estou disposta a pagar o preço no sentido de fazer o movimento que é necessário para sem ser mimizenta, assim, sabe? Dizer, não, tem que sentar e fazer um método autoral, eu vou sentar e fazer meu método autoral. Eu preciso inovar com o IA no meu produto, eu vou inovar com o IA no meu produto. Eu preciso fazer uma live, vou fazer a live. Aquela pessoa que não tem medo de ousar, De fazer. É, de 10 de pessoas que fazer. chegam, quantas são a cliente ideal? De 10. Hoje, umas de 2 a 3. De 2 a 3. O que que poderia ter no teu produto para de 2 a 3 virar 7? Inverter a pirâmide. Eu não sei se é no meu produto, mas eu sinto mais que ainda é na minha comunicação. Eu ainda preciso alinhar essa minha comunicação para gerar essa conexão com esse público. Tá, porque tem um desejo interno é, Atendido. que não está sendo expressado, né? E aí tá vindo outro movimento. Só de fazer esse ajuste, porque esse ajuste ele aí é aí dentro de você. Ainda Uhum, tem uma amorosidade, ainda tem um desejo de, pode deixar, eu dou a mão para essa pessoa que está precisando. E tá tudo bem, ó. Se eu tenho 30% da minha base, que é o cliente que eu quero, e eu inverter essa pirâmide, é só eu aumentar o número que eu consigo, continuo conseguindo atender essas 7 clientes, né? 7 clientes estão mais ou menos, e 3 é, elas estão diferentes. Quando eu comecei a escolher melhor, eu comecei a vender menos. Mas eu vou esperar o tempo necessário, por quê? Porque eu estou plantando sementes agora em outro, né? Em outro terreno. Então eu vou esperar, eu vou pagar o preço que está custando. uhum. Tá me custando, né? Não fazer isso. E quando a gente não traz aquele cliente que é o cliente, ó, e outra coisa,
Às vezes tem um engano aqui. Tem algum erro na minha comunicação, mas pode também estar tendo um erro na sua ação, porque a gente traz para gente, para perto da gente, mais da gente. A hora que você ajustar também um pouco das suas ações, como uma cliente ideal, uma parte também já vem. Um ajuste em você já parte, porque quem que é o melhor exemplo? A gente. Pode ser sendo o avatar transformado, mas pode ser só sendo a live que você tem que fazer, o conteúdo, se você for lá no meu, no meu tá acontecendo tudo isso. Então, às vezes eu sou mais molinha com o cliente, porque eu falo, "Pô, nem eu tô fazendo isso também, então eu abro a exceção, entende? Eu abro a Uhum, exceção à regra porque aquilo não tá acontecendo. Então, eu faço um ajuste em mim versus um ajuste na comunicação, né? E eu ainda solto um pouco daquele, né? A gente tem um desejo muito grande de ainda salvar algumas pessoas na vida da gente. Eu preciso ser uma mulher boa, a vida foi tão boa, e isso daí não faz a gente ficar ruim, né? Às vezes tem essa impressão. Isso não vai fazer. Por quê? Aquela inversão que eu falei para vocês. A gente tem que ir para um lugar onde a pessoa tem que querer comprar. Se você precisar convencer uma pessoa de que ela tem que comprar o seu produto, tem alguma coisa errada. Aí ela e isso vai acabar sendo prejudicial no final. Se a gente tem que É, convencer. porque você não melhora. Porque quando a gente fala assim, ó, eu preciso parar de vender, as pessoas têm que comprar de mim, aí eu tenho que perguntar assim pra mim, né? Quem tá sendo você na fila do pão pra pessoa falar, preciso ficar perto dessa mulher? até porque o que ela for comprar tem que ser bom para ela, né? Para o negócio dela. Ser bom pra ela. Não é eu vou vender para ser bom para mim. Não, ela vai comprar porque vai ser bom para ela, vai ser bom para o negócio dela, para a vida dela. Porque às vezes a gente compra um curso, uma mentoria, uma consultoria pensando só no negócio, mas isso traz tantos outros ganhos, traz ROI em tantas outras áreas da vida, que o de menos é ali no negócio, que vai refletir também. Ó, porque olha que legal. Pensa nessas 7 pessoas que você fala, putz, tem 7 clientes lá que elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Tem um detalhe ainda mais bonito. Não é sobre você tirar essas 7 e trazer outras 7 igual às 3 que estão fazendo. O que é que você faz no seu método também, mas o que é que você faz no seu método em você que gera um impacto nela de que ela quer fazer o movimento? Esse é um movimento sistêmico, né? Bert vai dizer que é o do equilíbrio. Então, o Bert fala assim, ó, porque quando você está perto de uma pessoa que você admira, o que que você quer fazer? Você está tomando tanto daquela pessoa que você admira que para não perder a dignidade, você quer entregar alguma coisa para ela. Então, o que que o cliente entrega? O cliente fala assim, eu vou ser seu case de sucesso. Eu vou fazer tal. Ele já não tá mais nem fazendo por ele, ele começa fazendo por você. Aí até que depois você vai contando para ele, você tá vendo as coisas boas que estão acontecendo na sua vida? Ó, agora você tá aprendendo a fazer por você. Então é assim, ó, eu te dei uma coisa, aí você falou, cara, isso aqui que a Ali me deu foi muito. Aí você vem e me dá, ó, aí você subiu um pouquinho, daí eu também não quero ficar por baixo, ó. Aí eu vou. Isso daqui são as brigas, ó o relacionamento de casal acabando. Aí Uhum, briga, aí xinga, aí não sei o quê. Aí chega uma hora que fala assim, então vai pra puta que pariu. E aquilo acaba. Por quê? Porque foi um fazendo, né? Pior. Agora, se fazer melhor. Bert fala, quando alguém fizer alguma coisa ruim pra você, você tem que fazer, mas só um pouquinho a mais. Não é o tanto, é só, entendeu? É só um tiquinho a mais. E no bem, não. Você pode fazer, porque aí você tá vendo, você fala assim, agora essa pessoa, ela quer o quê? Ela quer devolver. Ela quer devolver. Aí você vai lá e faz um pouquinho a mais. Aí, olha só a relação crescendo. É a nossa relação com o cliente. exatamente. As trocas, trocos e compensações, né? Os trocos e Aí a compensações. mudança, você vê, aonde que a mudança tem que ser? Né, gente? Interna. Pô, eu tenho um puta de um método e as pessoas vêm aqui, elas não sabem aproveitar bem o método. A pergunta tá errada. Eu tenho um puta de um método, tô trazendo quem não aproveita o método. Quem em mim não quer fazer o projeto dar certo? Ou com quem essas pessoas que vêm que não usam o método, elas se parecem? Eu não posso dizer não, eu não posso isso. Aí aqui a gente começa a localizar aqui, Joyce, as crianças salvadoras. Salvando a mamãe, o papai, a vovó, os irmãos Pois mais então. velhos, o casamento, tal, tal, tal. É bem interessante, né? Esse processo. Já Então, sofri bastante, já, olha, em negócio assim, eu já. hoje é um pouco melhor, mas já, Ah, claro, eu tô rindo aqui. já. A gente foi da IA, a gente foi para uma mentoria, Nossa.
para um movimento todo sistêmico aqui, nada é por acaso, e com certeza quem está nos vendo ou assistindo depois a gravação está precisando ouvir isso também, né? O que que repercute em cada um, tudo isso que a gente está trazendo, que a Ali está trazendo, e eu acrescento mais um ponto, né? Que o sistêmico é incrível, é maravilhoso. O que eu tenho de mentalidade junto com isso? Quais são os pensamentos que eu tenho, as palavras que eu tenho? Porque isso reflete nas minhas ações. Então, se eu tenho os pensamentos de limitação, de escassez, que nem a Joyce falou, não é para mim, não consigo aprender tecnologia, vender difícil, nada do que a gente está trazendo aqui se separa, tudo vai se complementando. Porque, nossa, eu não sou salvadora, será que não? Né? Será que eu não estou querendo ainda agradar alguém? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de toda a inovação que a IA está trazendo, continua sendo sobre pessoas que trabalham com pessoas e que precisam ir evoluindo como pessoa. Total, total. Porque no fundo vai ser só isso. O que que a É, gente está fazendo? É tudo sobre relações. Uma empresa, um time, é um grupo de famílias, é um grupo de relações. Então, tudo, toda a questão que a gente está vendo, ela vai ser relacional. Eu tive uma visão bem clara, isso foi do ano passado para cá, mas que começou lá em 2022. Eu tinha zero de clareza sobre isso, zero de clareza. As experiências que eu tive no corporativo, eu tive muito boas experiências. Eu falo, nossa, essa empresa, fui muito grata no meio do processo da empresa que eu trabalhava. Minha mãe morreu, minha irmã tinha 3 anos, meu irmão 6, foi o caos. Morava em outra cidade e tal, então tudo, né? Fui trazendo meus irmãos para trabalhar nessa empresa, então eu tive uma história assim muito bonita. Mas eu acho que se eu tivesse ficado lá, eu saí de lá em maio de 2013, se eu tivesse ficado lá mais uns 2 anos, eu teria morrido. Eu tenho essa sensação dentro do meu coração de que eu teria literalmente morrido. E talvez, provavelmente, teria sido um infarto. É, Ou eu teria morrido de outra forma, eu já estava morrendo lá dentro. Então, uma empresa extremamente machista, a todo momento você tinha que estar escorregando, sabe assim, saindo ali de alguém, pessoas muito tomadoras. Eu fui ver isso depois, porque você tá tão doente, você fica cego dentro de um lugar, né? E eu não Uhum. tô dizendo que a culpa seja das pessoas nem de nada, porque era um bando como o mundo corporativo para mim. Eu acho que o mundo corporativo é uma estrutura adoecida. Né? Meus irmãos trabalham no mundo corporativo, seguem carreiras no mundo corporativo, e eu fui até um ponto que eu falei, cara, eu ia morrer. Eu ia morrer. Então, assim, mesmo que eu hoje eu não fatura, eu ia ter que fazer alguma coisa. Assim, ó, mesmo que eu não estivesse fazendo dinheiro, que eu não tivesse, eu falo assim, eu ganhei o meu bem mais precioso. Empreender me fez aprender a viver. Que legal. olha que lindo. Aprender a viver. Então, você fala assim, ó, o que que você quer passar para as pessoas? Acho que por isso que depois o sistêmico entra tão forte. Que aí eu fui entender tudo, por que que eu fiquei só trabalhei nessa empresa, trabalhei 20 anos, quando eu entrei tinha 80 funcionários, quando eu saí tinha 18 mil, várias coisas, né, aconteceram. Honrei, e gratidão e tudo mais, mas também eu quase morri, né? Isso dentro da minha ótica. A empresa quase te matou? Não, eu estava me matando ali dentro. É o peso que as pessoas dão ali, né, para a empresa, para o mundo corporativo, enfim. Não é toda empresa que é assim, mas é a maioria, tá? Sinto dizer a vocês. Lá dentro tem um pai, tem uma mãe, tem toda a desregulação emocional, tem tudo, né? A gente consegue ver uma constelação bem forte dentro das empresas. Eu trabalhei bastante constelando empresas e negócios, é fantástico, né? Eu tive um professor maravilhoso, um dos melhores do Brasil, e a gente vê o quanto essa desordem, né? Ela não mexe com a gente. Então, toda vez que você vê, para gente que empreende, que a gente está conseguindo sair desse caos emocional, relacional, aí, dali para frente, para a empresa se transformar num bom sistema, é rapidinho. Porque tem gente que não precisa faturar 1 milhão por ano. Tem gente que se fatura 200 mil reais por ano, 100 mil reais, 300 mil reais, a pessoa ela vai crescer, ela vai aprender, ela vai poder estudar, ela vai contribuir com a vida de outras pessoas, ela vai crescer. Cara, isso daqui é uma vida maravilhosa. Se a gente for pensar, Uhum. quando eu olho hoje, falo assim, ó, tem todos os perrengues de empreender, não é? Mas a gente também consegue olhar de onde a gente veio. Não estou dizendo que o perrengue está lá no corporativo, mas ele é um grande, né? Ele é um grande Tá, aspecto. assim, eu vim do
hoje estou também no Tá no corporativo, corporativo? eu vim do público. O público me adoeceu. Eu era funcionária pública. O Mas público. me adoeceu do médico fala assim: ou você sai, ou. O público é um caso à parte, né? O público sim, Entendeu? Pega Então, assim, público e junta com sim, educação. sim. Caos Eu já total. constelei muita coisa de negócio público, muita, nenhuma, nenhuma leve. De todas as que eu constelei, eu não teve nenhuma média nem leve. Porque ele Não, é um campo adoecido. muito. Ele é um campo corrupto, adoecido, distorcido, tem o papel dele, né? Então a gente não exclui nada, mas é muito desafiador. É muito desafiador. Muito. foram 18 anos. Foi coisa. Foi coisa. É. Nós temos E, história, hein? Vou Nós nem falar temos nada, né? Que eu tô histórias. lá em sala de aula há 26 anos, né? Agora voltei mais um pouquinho para fechar esse ciclo. Eu falo, gente, existe vida fora da escola, existe vida fora do. E se a gente entrar nesse assunto aqui, é mais de Não, mas live. vocês estão falando de volta, né? A já está no corporativo de novo, e assim, eu viro e mexo, vem um convite bom. Mas é o que isso é um pedido de confirmação, é um teste mesmo, para saber. E você tá indo para outro lugar, você tá indo para lá, porque assim, ó, isso também foi uma visão que eu tive esses dias e vai ficar gravado isso aqui, esse conteúdo ele vai ficar gravado. Nós vamos ver uma boa base de pessoas, e eu incluo nós três, a ter um crescimento exponencial logo ali. Amém. amém. Porque nós sabemos fazer bem esse ponto da análise crítica. A gente pagou um preço alto até aqui, não pagou? Ficando, vocês estão Nossa, eu estou desde 17, vocês estão acho que desde 21, 22 que vocês falaram. E a gente está fazendo o que precisa ser feito, a gente está investindo tempo, dinheiro, energia. Estamos aqui, ó, com 4 pessoas ao vivo aqui com a gente. É, a esse é, 1h17. o movimento. 1h17. E eu acredito, hoje acredito, tá? Antes eu não entendia muito bem, quando eu falava assim, ó, você vai estar no momento certo, na hora certa, nem mais, nem menos, como você fala, né? O que é do teu tamanho. Porque isso só será possível porque a gente passou por tudo aquilo. Porque a gente passou por decepções. Porque a gente hoje consegue olhar não mais muitas vezes com olhar de vítima, Sim, mas com um olhar de responsabilidade. Eu também tive. A pessoa errou comigo daquele lado, errou, mas eu também tive a minha responsabilidade, nem que seja a responsabilidade de aceitar ela fazer aquilo e eu ficar quieta e deixar para lá. Então, eu acredito que algumas pessoas talvez cresçam mais rápido, mas muitas vezes eu vi um crescimento rápido e uma queda maior ainda. Porque ela não estava, talvez, preparada emocionalmente. Aí é com vocês, tá, gente? Porque eu não sou dessa área, não. é isso. Emocionalmente, É, mentalmente, não preparada para aquilo sustenta. que não consegue, né, sustentar. Então, a Simone passou, a Alessandra passou, eu passei. E quando o Ali fala assim, né? Ah, mas foi fácil? Claro que não. Não, não foi, mas foi necessário. Caso contrário, não ia estar aqui neste momento agora, né? A coisa não ia acontecer. Então, foi necessário. Foi necessário, muitas vezes, trocar estratégia. Como é que muitas vezes a gente fez, vou lá, como é que é o nome? Quando a gente pega as postagens lá do Arquiva tudo, dá uma queima surtada, tudo, arquiva faz tudo tudo, de novo. zera tudo. Jura Estuda. que nunca mais vai fazer, que chega, que não quer mais saber, no outro dia tá ali fazendo tudo de novo, pensando numa nova Justamente, estratégia. jura que é só mais essa. Vamos tentar só. É doido isso, ó. Eu gosto de fazer analogia com o seguinte: eu falo que eu sou bastante conservadora com as coisas. Eu vou fazer assim. A hora que eu falo assim, agora eu vou dar uma virada, eu pensei bastante, fiz bastante. Por quê? Eu vou sempre lembrar da metáfora da semente. Eu vou lá, jogo uma semente, aí falo, mas cadê as maçãs? Cadê? Não apareceu nem. Aí eu vou lá e cavo. Então a semente ela tá morrendo lá dentro. Então ela precisa morrer para outra coisa nascer, ela precisa se agarrar lá no fundo, ela precisa... E a gente, né? Não tô vendo a maçã ainda, a gente já tá pensando na maçã, mas calma, não subiu nem. Aí eu vou lá, o que que eu faço? Mato aquela semente. Ou deixa ela toda troncha, ela precisa começar tudo de novo, ou, né, pode até acontecer dela morrer.
E no digital, não, no teu processo, no nosso processo empreendedor é a mesma coisa. Há um tempo certo para todas as coisas, só que a gente tem uma coisa chamada desregulação emocional, que é o quê? Eu tenho urgência, eu tenho, entende? Ao invés de eu achar um plano alternativo, alguma outra coisa, não, eu cobro daquele projeto. Ele não está pronto ainda. E assim, né? A gente tem urgência, mas na grande maioria das vezes a gente não faz o regar todos os dias um pouquinho. Exatamente. Né? A urgência é tão urgente que você desiste também bem rápido. O básico bem feito precisa, É. né? O básico bem feito traz resultado, só precisa ser feito. Não, é o que eu chamo da criança birrenta. Aí você faz a birra, né? Ah, também agora, vou jogar tudo pro alto. Aí a pessoa fala: Você quer que eu faça o quê? Mas eu não tenho dinheiro, tal. Assim, eu não quero que você faça nada, mas eu queria que você tivesse feito antes para que você pudesse ter alguma coisa agora. Essa que é a realidade. Então, quando a gente olha no nosso momento atual, aquilo que faltou para a gente agora é o resultado de várias pequenas decisões que a gente tomou faz uma logística reversa aí eu trago a responsabilidade para mim. Trouxe a responsabilidade? Eu trouxe. E aí? Cara, você tá com um problema na mão agora. E agora? Eu preciso me manter em bem-estar, mesmo com esse problema na mão, e vou aprender com ele. Por quê? Porque se eu ficar em mal-estar, eu vou me vitimizar, eu vou me. E vou lascar tudo. Exatamente. Exatamente, exatamente. Gente, eu vou dizer, mesmo na era da IA, empreender tem os seus desafios. Aí ela dá uma amortecida no carro. E assim, ó, quando a gente não tá bem, vocês viram que a gente não consegue pensar de forma clara, né? Uhum. Quando eu não consigo pensar de forma clara, o que que acontece? Né, eu fiz a live esses dias, eu falei, se você não estiver bem para ter uma conversa com uma pessoa, desmarque. Aí eu falei, não é preciso agora falar o que eu tô falando na live, que é para todo mundo sair desmarcando reunião, compromisso, que eu falei, mesmo que seja importante. Vai- entende? Mas se você fala assim, ó, eu estou completamente desregulado, eu vou falar mal com essa pessoa, eu vou. Entende? Porque eu não tô bem. Não, Então você isso, vai mas isso é um vai princípio desmarcar. da venda, assim, ó, básico, né? Não adianta. Venda, eu falei para Simone ainda ontem, se começar a trazer assunto de venda também, porque eu deixei para lá, mas não deixei, né? Um dos princípios da venda É, é exatamente esse: as pessoas sentem. As pessoas sentem quando elas estão desesperadas, ou melhor, quando você está desesperado porque você precisa do dinheiro e é o dinheiro dela. Só que ela não é responsável por isso. Ela não tem nada a ver com a conta que você tem que pagar. Ela não tem nada a ver que você precisa daquele dinheiro com urgência. Ela não é responsável por isso. Quem é responsável é você. Então não adianta tentar entrar numa call de vendas, enfim, ou tentar vender algo desesperado, só pensando que a pessoa do outro lado tem um grande cifrão no rosto, porque a pessoa vai embora. Quanto mais desesperado e esse sentimento de desespero você tiver para vender, porque você está preocupado com as contas que você tem que pagar, é onde você não vai vender. Vibração e frequência. Pronto. exatamente. E assim, como fazer essa gestão, né? Você pode estar mal, a sua energia, porque aconteceu alguma coisa, você não está lidando bem emocionalmente com aquilo. Mas tem um momento que você fala assim, cara, eu passei o dia super bem. E aí o que que acontece? A tua bateria começa a baixar. Então, se você começa a perder energia, se você não tomou água direitinho, se você se alimentou mais com comida industrializada, tudo isso vai chegar a um ponto que vai pegar e vai te desregular. Por isso que o ideal é que você não tome decisões importantes à noite. Então, tem o dia que você não tá bem, mas tem o dia que é só assim, ó. Por que que eu não consigo resolver isso agora? É só porque acabou minha bateria. Não entendeu? Mas eu não vou tomar uma boa decisão. Então, isso é um processo de autoconhecimento e que É. ele vai ser essencial. Então, é, quem chega para empreender, para vocês que estão assistindo a gente aqui, para a gente está contando, né? Abrindo nosso coração aqui, contando nossos casos reais, é, você precisa aprender a saber como é que você funciona. E se você não estiver funcionando bem, você precisa dar um jeito nisso. Porque a hora que você der um jeito nisso, você vai começar o quê? Tomar decisões com mais clareza. E se você decidir com mais clareza, você vai acelerar o seu resultado. E eu já aqui trazendo para o universo da IA, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se você tiver ruim, também não conversa com ela, não. Porque você vai sair pior.
É um sentimento que ela está resolvendo os teus problemas. Aí é um sentimento de adrenalina rápido. Ah, não, resolveu. Mas no outro dia você vai acordar, ela não vai ter resolvido o problema. Isso é bem sério. Aquele sentimento, sabe, de alívio. Ah, não. Ah, eu vim aqui, ó, pronto, tá tudo resolvido. Só que ela vai te entregar isso. Se no outro dia você não tiver bem suficiente para colocar isso em prática, esse sentimento gostoso de que agora tá tudo resolvido vai te deixar pior. Então, se você não tiver muito bem claro o que você deseja, qual é o modelo de negócio que você quer, qual é o modelo de vida que você quer. Esse é muito importante, né? Qual é o modelo de vida, porque senão também, como a Ali falou, alimentação, enfim, qual é o modelo de vida que você deseja para você? A IA não vai te trazer ela vai te trazer só uma dose homeopática, assim, que passa rápido. E aí Ela você não percebe faz que ela por não passa. você, né? Ela não faz pelas pessoas, ela está aí para auxiliar, para ser uma alavanca, uma ferramenta, né? Uma alavanca, como fala a Ali. Mas ela não vai fazer por você. Não vai. Não vai fazer. Saber, né? Saber usar tudo É, aquilo que a gente sabe usar. Ah, mas eu não sei usar. Então, vem aprender com a gente. Vem aprender. exatamente. Vem Porque é aprender. uma habilidade que pode ser desenvolvida. É isso. Eu gosto muito do conceito, né, de equipe multifuncional. Quando eu comecei a treinar em 2023, comecei a cuidar. Na verdade, não era começar a treinar, né? Comecei pelo treino, mas assim, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu ia morrer lá em 2003, depois de 2023 eu ia morrer de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, tô fazendo o ciclo da morte a cada 10 anos. Aí o que que acontece? Quando eu comecei o movimento, então eu tinha uma médica, um personal. Eu fiz um processo de coaching, que eu falei, se eu não me ajustar, não me alinhar aqui, eu tava fazendo um processo de coaching. Então, o que que a gente tá fazendo? A nutricionista. Então, eu tava fazendo o quê? Um processo com uma equipe multifuncional, né? E aí você precisa, né, tá disponível, pô, agora precisa fazer um investimento. Eu vou investir, né? Porque se eu morrer, também meu dinheiro vai ficar pouco, eu vou investir agora. Você topar fazer um movimento. Então, tudo aquilo que você compreende. Só que assim, a nutricionista não comeu por mim, o meu treinador não treinou por mim, eu Você. tive que fazer tudo. Eles só estavam lá me dizendo, me ajudando, me orientando, né? Conversávamos entre nós. Depois comecei a fazer o triatlo, então fui fazer um endurance, porque eu falei assim, não, eu quero colocar meu corpo no limite do limite do limite. 12 treinos por semana, blá, blá, blá. Fazendo dieta hipocalórica, emagrecendo, várias coisas. Fazendo processo de desinflamação, sem poder tomar um remédio de tão inflamada que eu tinha. Então eu tinha que fazer desinflamação na comida. Não posso nem ver coisa verde hoje. Eu falei, eu vou pagar o preço que custa. Então você aprende também quando você vai lá pro fundo do poço, né? E fala assim, agora eu vou passar. Só que você precisa do quê? Ter gente. Então, quando você topa contratar pessoas assumindo a sua responsabilidade, ninguém Justamente. correu por mim, eu não faltei em nenhum treino, ainda colocava, você vai treinar 6 horas da manhã, tomei banho gelado 6 meses, eu fui colocar ordem na Na minha casa. preguicinha, fui colocar ordem na casa. Eu falei, se eu passar isso aqui, também agora eu faço qualquer coisa. Se eu der conta de fazer, e é difícil, eu tinha vontade de chorar, eu tinha não sei o quê, me desregular, mas eu falava, mas daqui a pouquinho, e aí depois você começa, ganho, 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 e aí você ganha o quê? Você ganha também uma musculatura emocional, por quê? Porque você foi lá e você se desafiou. Você Só fez. que se eu não tivesse essas pessoas comigo, não teria. Tanto que assim, só mudei a nutricionista e entrou mais uma médica. É, eu tô com essas pessoas. Eu tô fechado com as pessoas, entendeu? Vamos junto, tenho comprometimento, o que que tá acontecendo, só que a responsabilidade de executar é minha. E tem que ser. E Porque se a e gente falar, por fazendo assim, exemplo, pode falar, desculpa. você, desculpa. Não, se a gente falar, por exemplo, na questão trazer para o empreender por si só ele é solitário. Porque às vezes a pessoa não tem nem o apoio dentro de casa. Nem É, sempre ela tem o apoio do marido, da esposa, de pai, de mãe, enfim. Quando é no digital, as pessoas não entendem o que a gente faz. Até hoje o meu irmão diz: Ah, mas eu não entendo o que que é isso que você faz. O meu pai fala: Você está de novo na frente dessa porcaria? Ele não entende o que que eu faço na frente do computador, né? Então, quando a gente escolhe caminhar com pessoas, como a Ali está trazendo, a gente pode encontrar esse apoio
que às vezes dentro de casa você não tem. Então, o empreender por si só, ele é solitário. No digital também, ainda mais quando a gente trabalha home office, porque daí às vezes você fica o dia todo ali dentro de casa só você. Então, estar com pessoas que te desafiam, que te incentivam, É. que te apoiam, que te ajudam, que te ensinam o caminho, pode tornar um pouco mais leve, mais É. você vê que é mais possível trilhar esse caminho, simplifica o caminho. Não torna mais fácil, mas ele pode ficar mais simples. E assim, né? Vou falar uma coisa que já é bem antiga, mas eu acho que vale. Eu sempre falo né, com muita cautela isso e com muito humor. Quando a pessoa fala assim, as pessoas lá de casa, elas não estão me incentivando, elas não estão incentivando porque elas estão vendo resultado. Exatamente, Nossa, perfeito, perfeito. Eu Elas não estão escutei isso. vendo, porque assim, exatamente. quando eu Toda faço vez que com eu. argumentos, né? Elas não estão. E não é resultado na pessoa ali no digital. Então, assim, provavelmente essa pessoa, ela também já. Ela deixa um pouquinho a desejar nos resultados que ela estava tendo em outras coisas, em outras áreas, né? Tem uma coisa que quando eu vou me colocar num lugar de vítima ou de criticar alguém porque a pessoa não sei o quê, eu falo assim, não, mas espera lá. Ela não confia em você ainda porque você não teve o resultado, É, Que né? quebra os argumentos dela. Justamente, justamente. E o Madali falou, né, de colocar todas as coisas no lugar, gente. Só trazendo para o lado da IA de novo. A IA pode te ajudar a colocar a tua empresa no lugar mais rápido também. Se você parar, respirar, né? Às vezes vai ser solitário, porque muita gente fala assim, tá fazendo na IA. E agora tem um monte, tá? Um monte, quero dizer para vocês, tem um monte de gente que não vai dar bola, não vai dar ibope, é solitário também, não, mas ó, faz parte. e assim, a gente está falando das equipes multifuncionais, para vocês que estão assistindo a gente. Quando a gente decidiu, vamos nos encontrando às quintas-feiras, até a hora que alguém falar, não quero mais fazer, e tá tudo bem. O que que a gente compreendeu? Que o fato de a gente ter esse compromisso aqui, porque o compromisso começou com nós três. Ó, a gente quer conversar mais sobre o tema. Vamos conversar ao vivo, deixar as pessoas ouvindo também a gente conversando, né? O que que a gente traz e a gente pode colaborar. Então se coloquem em determinados desafios, né? Para você, pô, as Uhum. pessoas vão me desafiar, o que que vai acontecer ali? Eu também estou aprendendo, eu tenho compromisso. Então, assim, o processo é solitário, ele está solitário, então sabe o que você faz? Vai buscar a tua tribo. Vai buscar a tua tribo. Vai buscar. Perfeito. Eu tô numa tribo que eu não gosto das pessoas. Sai da tribo. Você não soube o caminho de ir? Esses O grupo sai, o grupo ali sair do sabe, grupo é pra tudo. isso, você sabe. Sai pela mesma porta que você entrou. Sabe? Você Porque, na árvore não está plantada, né? É só se movimentar. cara, sai dali, vai para. Não combino, os valores dessas pessoas, desse grupo, não combina comigo. Pega o que cabe, o que serve, o que você entregou, deixa lá, pega e vai, agradeça e vai fazer outra coisa. E pronto, acabou. Simples assim. E você pode mudar o tempo que você quiser. Então, E uma autorresponsabilidade. coisa engraçada, Thali, em movimento. Olha que engraçado, só para contextualizar assim, esteja em movimento, né? A Ali começou a me seguir, a gente ainda não consegui nem identificar mais ou menos como. Eu conheci a Ali há muito tempo atrás, mandei um áudio para ela, só que antes de tudo isso, tava eu e a Simone, vamos pro YouTube, porque eu sempre fui de conteúdo profundo, nunca gostei de conteúdo raso. Esse Instagram eu tô aqui, reclamando, né? Mas entrando no movimento. Esse Instagram eu tô aqui há 4 anos, não aguento mais isso aqui, porque tem que ficar fazendo rios. Não, preciso de. E do nada, claro que não é do nada, mas a gente estava no movimento. Eu e a Simone já preparando, na verdade, o terreno do YouTube. Não foi se preparando lá, botando o link, botando a Simone lá, vendo se a gente ia conseguir fazer live para o Meet, não sei o que, e vem vamos fazer. Mas o que tava eu e a Simone já, nós estávamos em momento, nós não estávamos, como a Simone disse, enraizadas, É assim. É assim que né? funciona. Que é o famoso dá o passo, né? Que o sistêmico coloca o chão. É assim. Se a gente um dia for começar a fazer as nossas lives aqui, começar a contar os milagres, falar dos milagres, as histórias, 100% dos nossos desejos são atendidos. A gente só precisa, eu acho que esse ensinamento ele é essencial, que há um tempo certo para todas as coisas. Mas isso que eu tô fazendo, você só há um tempo certo para todas as coisas, você só tem que sentir que já é seu. E não colocar toda a energia naquilo. Eu só vou ser feliz se tiver isso. O dinheiro tem que vir da. Você vai fazendo, já vai sentindo aquilo. Por quê?
Quando a gente pensa em ter um bebê, você fala assim, eu vou ter um bebê. Você vai vendo, ó, agora encaixou um bracinho. Agora o bracinho tá pequeno, amanhã vai encaixar. Então tem um milagre acontecendo ali. O como é divino, é com Deus. A gente depois vê o processo pronto lá. Se a gente confia, né, que você vai pôr a sementinha lá e vai sair o bebê pronto, por que que você não tem essa mesma fé no teu projeto, no teu negócio? Por que que você não se alegra com a jornada, com a gestação, com o processo todo acontecendo ali? As coisas vão surgir, então, poxa, estava pensando em fazer coisa no YouTube, está acontecendo aqui. Poxa, mas tá acabando a grana, tá acontecendo tal coisa. Alguém vai te convidar para você ir trabalhar num projeto. Aí a pessoa fala: "Vem cá, eu vou te contratar, fica comigo aqui ó, eu tô contente por, putz, mas eu tinha 8 horas para trabalhar no meu projeto, agora eu só tenho 2." Você vai ter que pensar de forma mais crítica. Olha Mais que engraçado, estratégia. né, Você não Ali? É pode que dar assim, 4 tiros, você vai ter que dar um só. não Então só. você vai ter que pensar e tum, acertar. As pessoas, elas, talvez elas precisam verbalizar mais o que elas pediram, as coisas que estão acontecendo. Porque a gente fala, e eu não sei vocês, mas há um tempo atrás, quando eu não tinha essa mentalidade de hoje, eu escutava isso e falava, essa é uma balela. Até parece que vai surgir uma pessoa que você nem esperava que ia te pagar no meio do nada. Surge, surge, né? Para os mais céticos, mas o que tem que estar acontecendo? Você tem que estar em movimento. Porque aquela pessoa que te devia, ela só vai te pagar do nada se lá atrás você fez alguma coisa. Caso contrário, realmente a pessoa não vai aparecer. Né? Então, essa questão do movimento, gente, para o empreendedorismo, é muito importante se alegre com as coisas que você precisa fazer naquele momento, mesmo que aquilo não esteja confortável. Dê um jeito de aquilo ali ficar bom para você, porque se você tiver que, por exemplo, ter um projeto patrocinador para o teu outro projeto, mesmo que esse projeto patrocinador você não goste muito, faça isso, tente fazer isso sem reclamar. Eu Total, acho que, total, porque caso contrário, gente, nenhum nem outro vai dar certo. total. Ó, tem 3 coisas, né? A gente, quando vai fazer uma análise numa pessoa, quais são as crenças, né? O que que essa pessoa acredita que ela precisaria acreditar em outra coisa no lugar daquilo para as coisas começarem a progredir, para ela sair desse estágio que ela está aí para outro estágio. Nós vamos olhar para 3 coisas. O nível de vitimização que essa pessoa está, o nível de reclamação e o de justificativa. Esses 3 lugares, esses 3 pontinhos de personalidade, eles são prisões. Porque se eu justifico, eu tenho a resposta. Eu sempre falo assim: se você faz uma pergunta no qual você mesmo tem a resposta, você não fez uma boa pergunta. Entendeu? Você não precisava nem colocar essa pergunta na mesa. Se a pessoa se vitimiza, tem culpado. Se eu sou vítima, é porque tem o culpado, né? E reclamar, eu tô clamando, então eu tô trazendo mais, né? Tô trazendo mais aquilo. Os 3, a energia não vai ser boa. E esse é um exercício pra gente fazer com a gente. Porque às vezes tem uma área da vida da gente que você tá, e na outra você tá reclamando. Eu tô reclamando na minha saúde, tô bem no relacionamento, nos relacionamentos com as pessoas, e tô bem nos meus negócios, mas eu tô reclamando na minha saúde. Tá, se você morrer, não tem mais empresa, não tem mais relacionamento, acabou tudo. Se você não está se relacionando bem, você vai colocar, o teu negócio vai afundar, porque o negócio é uma comunhão de relações. Enfim, a vida, ela tem que estar fluindo, e a gente, é- é- as dores da vida vão fazendo a gente fazer o quê? A gente trava. Então, né? O amor para de fluir, o projeto para de fluir, as relações, elas param de fluir, e o dinheiro começa a não vir, porque se o dinheiro é uma energia de troca entre uma relação, a hora que eu travei a relação, aconteceu isso. E se eu não estou pensando bem, eu posso tender a não me relacionar bem com as pessoas também. Por quê? Porque estou judiando do corpo, então eu não estou pensando de forma clara, porque estou envenenando o corpo, né? Com as emoções, com a alimentação e tudo isso. Então, quando a gente vai aprendendo a cuidar dessas coisinhas que elas são essenciais, aí quando você vê, você está se sentindo melhor. Quando você está se sentindo melhor, você virou um imã do quê? De coisas boas. Né? Perfeito. De E coisas tudo boas, muda né? quando alguma coisa muda, né? Quando você começa esse movimento de mudança, de ajuste, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. Nós somos uma máquina de significados. Todo Uhum. fato é neutro, a gente dá um significado para ele. Se eu der um significado que ele vai pesar para mim, o que que vai acontecer? Lascou. Ficou. Exatamente. É Ai, isso, é ai. isso. Bom por hoje?
Meu Deus, nos empolgamos hoje. Pois Sensacional. então, pois então, pois então. Sensacional. Ó, Sempre muito. 1h40. 1h40. Vamos deixar um recado final, né? O que que eu levo daqui hoje? Eu levo a questão do quão importante é para aquilo que eu ainda não tenho destreza, aprendizado, ou não vai ser uma coisa que vai ser a minha especialidade, eu poder trazer, né, essas pessoas para perto de mim, e a gente vai ter vários níveis de poder ter essa pessoa perto, às vezes assistindo uma aula dela, às vezes é contratando um pequeno serviço dela, às vezes é contratando um serviço maior dela, vai depender, né, do momento. Mas vale muito a pena. E sempre lembrar, né, que o ponto de execução, ele é sempre nosso, né? Não esquecer desse ponto de execução. E que o fato de estar perto de pessoas certas acelera os resultados. Perfeito, perfeito. Você, sim. Eu senti muito trazer a questão de ousar, assim. É ousar dar esses passos, como a Ali falou, de estar com essas pessoas, de buscar as habilidades que ainda não têm, de aprender, seja aprender a usar IA, seja aprendendo a treinar IA, seja aprendendo a vender, a melhor se relacionar, mas eu diria de ousar fazer diferente do que tem feito até aqui. Porque onde a gente está hoje, onde você está hoje, é resultado de como você fez até aqui, né? Como a Ali falou, das decisões, desde as micros às grandes decisões que você tomou até aqui e das coisas que você fez. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso ir fazendo as coisas diferentes, tomando decisões diferentes. E isso exige ousadia, porque vai vir medo, vai vir críticas, vai vir incertezas. Mas se eu ouso dar esses passinhos, vou intencionando, verbalizando o que eu quero, admitindo para mim mesma o que eu quero, as coisas vão se movimentando. Então, eu acho que é fazer esse movimento de se permitir ousar. Não interessa se a pessoa quer faturar 100 mil no ano ou 1 milhão, porque, como a Ali falou, para algumas pessoas 100 mil, 200 mil vai estar super bom, tipo, é o que ela quer. Então não tem certo ou errado, mas ouse fazer os movimentos necessários para chegar nesse lugar. Bonito. É isso. Eu acho não, né? O que eu anotei aqui, lá do comecinho da live, eu acho que é entender, né? Começar assim, é entender qual é de fato o modelo de negócio para a sua vida, né? Qual o modelo de negócio enxuto, de fato, que faz sentido para a sua vida neste exato momento, tá? Porque talvez trazendo um pouco da minha experiência, que é um pouco diferente da de vocês, mas muitas vezes hoje eu não quero faturar né, porque eu sei o preço que eu vou pagar, eu sou adulta para isso, eu sei exatamente o preço que é, porque é uma fase da minha vida que eu quero um pouco mais de chegar em casa e deitar com as minhas filhas, porque essa fase vai passar. Então eu tô Exatamente. falando, essa fase vai passar. E aí, talvez a Joyce lá, né, com seus 50 e alguma coisa, vai olhar para aquele mundão e vai falar assim: agora eu acelero de novo. Né? Mas então eu acho que é olhar, né, para qual modelo de negócio que hoje você, de fato, de coração, gente, deseja estar. E tá tudo bem, você não precisa ser igual a todo mundo. E entrar no movimento, estar no movimento para que isso ocorra, né? Estar sempre. Talvez não dê mais certo uma estratégia, precisa dar certo outra. Mentalizar o que você quer, quem são as pessoas que você quer ao redor. Quais são as pessoas que você de fato quer ao redor, de fato mesmo, né? Não quer não estar ao redor só porque ela tem um faturamento X, Y, Z, porque isso não vai te fazer conectar de verdade, mas sim os valores e o momento de vida que cada uma está. Eu acho que é isso. Perfeito. Vou só trazer mais uma coisinha que pode contribuir aqui com a gente. Quando a gente fala da nossa jornada até aqui, seja a jornada no corporativo, seja a jornada no empreendedorismo, mudando o modelo de negócio, como a Joyce trouxe. Esses dias eu fiz um exercício e ele me fez muito bem, pode ser que faça bem para você. Então, eu fiz o seguinte exercício. Eu saí do corporativo ontem, 31 de julho de 2025. E no dia 1º de agosto de 2025, eu cheguei no digital. Mas eu já estava lá vendo algumas coisas, então eu já sei fazer algumas coisinhas, mas eu estava lá no mundo corporativo. Eu cheguei agora.
Eu não conheço ainda quase ninguém. Eu cheguei agora, só gente que de vez em quando eu via. Tragam essa sensação, façam esse exercício um dia, fecha os olhos e coloca uma data. Pode ser que você coloque hoje. Eu cheguei hoje. E onde eu estava? Ah, eu estava só lá no corporativo. Ah, mas você fez tal produto, tal. Daí você esquece, assim, você só fala, ah, eu só ouvi falar, vi alguma coisinha ali na internet, como se você estivesse lá no corporativo só vendo algumas coisas no Instagram, no YouTube. E traz essa sensação de quem está começando agora. O que é que você faria? Como que você agiria? Que foi com essa energia. Quando mudou julho, daí eu falei, cara, quando eu comecei a fazer o movimento, eu vim num gás que eu queria fazer tudo. Sabe essa energia? Não é assim fazer tudo, fazer né, coisa estratégica. Só que tem uma parte minha que já sabe o que eu tenho que fazer, o que tem. Uhum. Mas traz esse frescor do começo. Sabe o começo da amizade, o começo do namoro, o começo da casa nova, os primeiros dias do bebezinho chegando em casa. Sabe as coisas, o frescor das coisas, das novidades? A mente não sabe o que é real e não é. Se você conseguir fechar os olhos e falar assim, se eu estivesse chegando agora, né, o que que eu ia gostar de fazer, como é que seria? Façam esse exercício para vocês ver que delícia que é e como ele não vai reviver em vocês coisas que algum medinho no meio do caminho, algum dramazinho e algum traumazinho no meio do caminho não congelou em você e que pode ser um baita diferencial para você usar agora. Perfeito. Eu estou produzindo conteúdo agora nessa, né? E ainda tem a IA. Mas essa vontade de tudo, eu falo assim, nossa, daí no começo, entende? Porque isso é um frescor do novo. E não aquela coisa, ah, já fiz tanto conteúdo, será que vai funcionar? Será que não? Não, entra com essa. No É frescor. gostoso, é bom demais. Esse frescor, é isso daí, o É frescor tudo que é da novo, né? novidade. Novidade, gostoso. Frescor da novidade. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, que ainda está Cadê sendo. o. Para o próximo, nós temos Está uma sendo. tarefa, que é um nome. É o Vamos nome. colocar um nome, a tarefa. A O tarefa nome é o desse nome. podcast. Então tá, vou encerrar a transmissão e a gente se vê por aí. Então, tá bom. Beijo. Tchau, tchau,